Olá, curados! Estou aqui hoje com a Luciana Ferri e Caio Viana Batista, psicólogos especializados em oncologia e membros do Comitê de Psicologia da Abrale, para falar um pouquinho sobre a campanha Janeiro Branco e como a gente pode promover a saúde mental na população. Roda a vinheta! Luciana, Caio, muito obrigada pela participação de vocês aqui na TV Abrale. É sempre um prazer receber vocês por aqui. Para começar a nossa conversa, Luciana, conta pra gente qual é a importância da campanha Janeiro Branco. Quando a gente fala também de saúde mental, quais são os aspectos que a gente está abordando? Obrigada, Amanda. Muito bom estar aqui com vocês e falar desse assunto, né? Que é tão importante e que nos acompanha em toda a nossa vida. Saúde mental é falar, né, de saúde, né, como um todo, que não tem como a gente separar aí, né, saúde física, só física, né, tem que estar integral. Para acompanhar esse nosso cuidado físico, temos que cuidar das nossas emoções. Essa campanha do Janeiro Branco vem reforçar a importância de olharmos para as nossas emoções, nosso aspecto psicológico, né, para o nosso comportamento, frente às situações do nosso dia a dia. É importante nos conscientizarmos. Então, por isso que tem essas campanhas. E agora, né, no início do ano, aí dá aquela energia, né, do novo, né, daquela folha em branco, daquela tela em branco, né, que traz esse conceito de janeiro, para nos dar essa motivação para olharmos para isso. Muito bom. E Caio, quando a gente fala em promoção da saúde mental da população, o que é preciso a gente fazer, falando assim especificamente de políticas públicas? Amanda, olá Luciana, pessoal da TV Abrale, fico muito feliz pelo convite de estar aqui. Quando a gente fala de saúde mental e políticas públicas, a gente tem algumas políticas voltadas, na verdade, para pacientes que têm alguma psicopatologia descompensada. Normalmente, quando a gente fala dos dispositivos de saúde que cuidam da saúde mental de alguns pacientes, está muito mais voltado para isso. Mas, quando a gente fala de saúde mental de uma maneira geral, a gente está falando de saúde mental de toda uma população. Então, a gente consegue, dentro dos dispositivos de saúde, dentro do SUS e da saúde complementar também, acessar ali a figura do psicólogo, do psiquiatra, mas, acima de tudo, quando a gente fala da população geral e de saúde pública e de saúde mental, a gente fala da questão da informação. Tanto que a gente que trabalha aí com psico-oncologia, com oncohematologia, a própria Abrale, a gente trabalha com informação. Então, se você quer prestar saúde mental para uma população inteira, principalmente nesse momento do Janeiro Branco, que eu acho muito simbólico, né? A gente falar de saúde mental bem na virada do ano, né? A gente não tem que falar de saúde mental apenas em janeiro. É de janeiro a janeiro. Então, muitas vezes a gente fala muito sobre medicação, a gente fala muito sobre estratégias ou políticas públicas, foca muito nisso, mas a gente não fala das questões de saúde mental do dia a dia. Então, o Janeiro Branco, em especial esse ano, tem como tema a vida pede equilíbrio. Olha que interessante, né? Quando a gente fala de saúde mental para uma população, um dos grandes dispositivos de saúde pública e de promoção de saúde é a informação de qualidade, ou seja, é a busca por um profissional de qualidade, um profissional capacitado, habilitado para tratar da saúde mental de diversas pessoas em diversas condições, mas principalmente do paciente oncológico e dos seus familiares, né? Como que é muito do nosso foco e do nosso trabalho, principalmente meu e da Luciana. E Luciana, já puxando um pouquinho aqui o que o Caio falou, pensando em nós, né, pacientes oncológicos, a terapia com esse acompanhamento dos psicólogos de perto é parte fundamental para essa saúde mental? Acho que está intrínseco a ele, né? Já faz parte, não é algo separado, né? É algo que acompanha. Não consigo pensar em um acompanhamento médico, né? Durante esse adoecimento, né? Sem pensar também do acompanhamento psicológico, do psiquiátrico, às vezes também. Tudo que envolve essa questão de saúde mental. Quando nós recebemos aí uma notícia de um diagnóstico, como, né, o câncer, nossa primeira ideia, nosso primeiro pensamento e urgência é o cuidado físico, né? Ou seja, então nós vamos buscar isso. E ok, muito importante. Mas para que essa trajetória seja, né, mais leve possível, né? Tenha aí um acompanhamento integral, tem que ser ali junto também com esses outros profissionais da psicologia, cuidando da saúde mental, porque mobilizam muitas emoções, mobiliza aí muitos sentimentos. E até mesmo o que o Caio falou sobre o tema desse ano do Janeiro
Monteiro Branco, que é A Vida Pede Equilíbrio, é isso, né? O paciente oncológico, ele está constantemente nesses opostos e sempre tentando chegar naquele marco zero, onde, né, a gente fica entre medo e coragem, né, na esperança e também ali dentro do medo também. Então, a gente fica nessas oscilações, né, da agitação, do momento de paz, né, então a gente tem todas essas oscilações durante o tratamento. Quando nós falamos de equilíbrio, não é aquele equilíbrio do perfeito, que nós consigamos, né, ficar entre um e outro e entender que quando eu tenho medo, eu também posso ter coragem, e quando eu tenho medo, eu também posso ter a esperança. Então, mesmo diante do diagnóstico, né, de uma doença como câncer, eu também posso ter melhores cuidados, eu também posso ter a cura. Então, a gente olhar para isso, profissionais em saúde mental, não somente psicólogo, mas psiquiatra, podem também estar juntos nessa trajetória, porque mobilizam, sim, emoções e também trazem a consciência dos nossos comportamentos, das nossas ações. Por isso que é importante. Achei ótima essa colocação, Luciana. Eu lembro que eu fiquei quase 2 anos de tratamento e, como vocês falaram, a gente tem uma flutuação muito grande de emoções, né? A gente vive com sustos e refúgios, assim, muito próximos um do outro. E eu lembro que eu precisei, a minha primeira consulta com um psicólogo foi no hospital, quando eu já tinha quase dado uma crise. Eu estava uns 3 meses internada e já vinha de 2 anos internando e saindo, internando e saindo. E essa internação foi longa e chegou um dia que acho que a minha mente, ela já não suportava mais tanta informação, eu não conseguia. Eu acho que é muito importante o acompanhamento psicológico, porque você se dá a chance de se entender, se conhecer, sabe? De ser frágil quando precisa, mas de saber reagir quando você precisa também. E ali eu tive uma crise mesmo e eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Nesse momento alguém falou, não, pera, vamos chamar a psicóloga. E eu não sabia que eu precisava tanto daquela conversa, assim. Foi a minha virada de chave. E a partir dali eu consegui entender o quão importante era eu, além de cuidar, como você falou, que a gente vai na sede de cuidar do nosso físico, né? Que preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e a gente esquece. Às vezes a gente esquece um pouquinho da nossa mente. Eu passei por isso durante esse tempo. Foi uma experiência muito boa e por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, com todo mundo que tá assistindo a gente, porque realmente é muito, muito necessário. Foi muito boa a sua colocação. Caio, falando um pouquinho agora do acompanhamento psiquiátrico, os pacientes podem precisar desse acompanhamento psiquiátrico também? Como funciona? Quando eles precisam procurar um psiquiatra para acompanhar? Isso eu acho que é uma coisa muito importante que o paciente saiba, e principalmente psicólogos que trabalham com oncologia ou com hematologia. Existe um preconceito muito grande relacionado à psicofarmacologia, né? Ou seja, parte médica, né, que receita uma medicação aí para os transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtornos depressivos, enfim. E a gente tem uma gama aí de doenças psiquiátricas que pode acometer as pessoas em momentos completamente diferentes da vida. Então, é muito importante que a gente saiba também qual que é o nosso limite profissional. Então, por exemplo, do médico oncologista, oncohematologista, do enfermeiro, do psicólogo, para também chamar um outro personagem, que é o personagem do psiquiatra. Ele pode vir dentro da internação desse paciente, como também no acompanhamento ambulatorial. Ou seja, quando muitas vezes esse paciente está num sofrimento psíquico intenso e ele não tem outras vias de elaborar aquele conflito emocional que está acontecendo com ele naquele momento, é muito importante que tenha uma avaliação psiquiátrica, porque assim, as pessoas associam que toda avaliação psiquiátrica vai ter necessariamente uma medicação no final dela, o que não é uma grande verdade, muito pelo contrário. O profissional psiquiatra, ele vai ver realmente, ele vai fazer um apanhado das medicações que aquele paciente já se utiliza, muitas vezes ele vai conversar com um oncologista, isso no caso dos pacientes oncológicos, para ver uma medicação que melhore o status performance e também mental daquele paciente, porque quando a gente fala de saúde de uma maneira geral, e até jogando um pouquinho para aquilo que a OMS preconiza como saúde, a gente fala de um bem-estar físico, social, emocional e espiritual. Então, assim, às vezes, para alcançar esse bem-estar emocional, a gente precisa recorrer a um profissional especializado, que seria um médico psiquiatra, para que ele receite a medicação que esse paciente vai precisar, porque sim, isso é normal, isso pode acontecer. A gente precisa naturalizar um pouco a ideia do uso de uma medicação. Muitas vezes, os pacientes, eles até têm medo,
né? E trazem muito isso na fala, né? Por exemplo, eu tenho medo de ficar viciado na medicação. Eu tenho medo de ficar dependente da medicação. Sendo que, na verdade, quando a gente para pensar numa doença oncológica, por exemplo, quando ela atinge a nossa vida, ela é um baque, ela é um estouro muito grande. A gente nunca imaginou que viveria aquilo em algum momento. E aquilo bagunça a vida de um jeito que nem sempre a gente vai conseguir dar conta por nós mesmos. Por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico, que vai pegar nessa questão comportamental, de aceitação, de adaptação ao tratamento ou à internação, por exemplo, e às vezes vai precisar de uma medicação. Por quê? Para estabilizar o humor, para a pessoa, por exemplo, conseguir dormir um pouco melhor. Privação de sono é uma das coisas que mais pode causar efeitos nocivos durante um tratamento oncológico. Se você não dorme direito, a sua cognição, o seu pensamento, ele não funciona direito, a sua recuperação, o seu restabelecimento, ele também não é inteiro. E muitas vezes é por conta da questão da saúde mental que está deficitária para aquele paciente, que precisa ali de um suporte que vai além do suporte do profissional de psicologia. A gente tem que entender que o tratamento oncológico, né, e que visa uma boa saúde mental do paciente, precisa de muitos personagens dentro dessa orquestra, e quem é o grande maestro é o paciente, porque é o paciente que vai dizer o que ele precisa, quando ele precisa e como ele precisa. Então, por isso que é tão importante que a gente conte também com a figura do psiquiatra, que não seja uma figura temida, mas que seja uma figura necessária e que vai precisar entrar, fazer a parte dele, para que a gente consiga fazer todas as outras partes muito melhor. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal da Abrale e seguir a Abrale nas redes sociais, @AbraleOficial. É um combo, né, super importante, e a gente, junto com os nossos médicos, hematos, oncológicos, os psicólogos, psiquiatras e também a nossa fé, né? Como você falou, corpo, alma, espírito, é um combo que a gente precisa levar para a vida. E eu queria falar um pouquinho, bem rapidinho, que é muito importante, acho que vocês também concordam, que a gente se preocupe com isso, a gente falou muito durante o tratamento, mas que a gente se preocupe com a nossa saúde mental a qualquer momento da nossa vida, antes de um tratamento, durante um tratamento e depois do tratamento também, né? Eu lembro quando eu voltei para a vida real, eu me sentia vindo de Nárnia e caindo num mundo, eu vim do mundo paralelo, assim, o mundo continuou girando, as pessoas continuaram trabalhando, as pessoas continuaram vivendo, eu continuei sendo casada, eu continuei sendo a dona de casa, então, assim, toda a realidade voltou e eu, por um tempo, larguei o acompanhamento psicológico, falei, não, já acabou, tô em remissão, eu acho que eu consigo dar conta de mim mesmo. Foi tanta informação ao mesmo tempo que bagunçou o meu cérebro, então eu acho que a gente precisa, nós, né, pacientes, vocês que estão aí ouvindo essa conversa maravilhosa que estamos tendo aqui hoje, que a gente se dê conta do quanto a nossa mente é importante para a nossa vida. Eu quero já agradecer vocês por essa conversa super leve, muito boa, muito necessária, muito importante para todos os pacientes e para todo mundo que também não é paciente. Eu acho que o Janeiro Branco está aí para que todo mundo se preocupe com a mente também, não esqueça dela. E eu queria que vocês deixassem uma consideração final, uma mensagem para os nossos pacientes. Amanda, antes disso você falou uma coisa muito importante aí, tocou num ponto muito importante, que quando nós falamos de saúde mental dentro da jornada oncológica, essa jornada oncológica está no pós também. E está para quem acompanha aquele que estava também na trajetória do adoecimento. Então, famílias, cuidadores, todos estão dentro deste olhar. Falar sobre o Janeiro Branco é uma grande oportunidade para quebrarmos aí alguns conceitos, né, relacionados a tabus, a mitos, referente a esse cuidado da saúde mental. Essa foi a proposta do Leonardo Abraão, né, um mineiro, e que desde 2014 traz essa ideia, tem ganhado mais espaço. Então, vou trazer aqui uma frase deles, né, que é: cuidar da mente é cuidar da vida, e é isso que todos nós buscamos, vida, e trago aqui um trecho, né, do pensamento do Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra, que fala muito da questão também da nossa liberdade interior, das nossas escolhas, dos nossos sentidos de vida, que entre um estímulo e uma resposta a gente tem o nosso poder ali de escolha, que vai trazer a nosso poder, a nossa liberdade, e que tá aí a nossa liberdade dentro da nossa saúde, o que tanto que nós buscamos, né? E será que nós olhamos para isso de fato, né? Será que nós entendemos de fato isso que nós estamos falando, ou tá da boca para fora? E aí o quanto que nós vivemos aquilo que nós desejamos, quanto que nós buscamos, fica essa reflexão. E não adianta também
também só temos aí profissionais, acho que aumentaram essas possibilidades de ter profissionais capacitados para acolher as pessoas, não só pacientes, né, pessoas que eu falo em diversas situações da vida, não somente paciente oncológico, tem profissionais e não tem os pacientes ali. Então, quanto de nós nos permitimos a isso, a necessidade de ter um acompanhamento psicológico somente, assim, depois, né, que eu fui vivenciando aquela nova fase, né, do pós-tratamento. É para a vida, né? Tem vezes que a gente faz umas pausas aqui, outra ali, mas eu acho que é uma oportunidade, além de nós nos conhecermos, de nos acolhermos, nos ouvirmos, nos escutarmos, quantos de nós realmente nos escutamos, né? Então, acho que ali é um espaço de cuidado, de escuta, de reconhecimento do seu valor, né, da sua vida. Então, eu desejo aí para vocês saúde, né, que de fato vocês vivam isso, né, que vocês cuidem disso, o melhor caminho para todos vocês, né, que vocês tenham os melhores cuidados em todas as dimensões aí de saúde. E obrigada, muito bom estar aqui com vocês. E não esqueçam que tem, né, vou aí puxar ali, né, falando de espaços de cuidado, nós temos, né, o apoio psicológico da Abrale, está disponível, né, estamos aí ampliando os acessos, né, a esse cuidado. Caio também está ali, né, no comitê, então a gente tem promovido bastante ações. Obrigada, viu, Amanda? Obrigada, Caio. Obrigada a todos que estão assistindo, né, receba meu abraço de feliz ano novo. Obrigada, Luciana. Caio, por favor, se você quiser deixar uma mensagem também. Para todos os pacientes, para os familiares, é muito importante procurar por um profissional especializado. Procure um profissional que tem experiência ou uma certificação em psico-oncologia. Tratamento psicológico para paciente oncológico, oncohematológico, é com psico-oncologista. Profissionais generalistas, às vezes, não têm o know-how necessário para tratar dessas questões. Outro ponto que é muito importante para a gente preservar a saúde mental do paciente. Na hora do diagnóstico, é muito importante. Diagnosticou, quanto mais cedo você tiver um suporte psicológico, melhor vai ser o seu enfrentamento durante todo o processo. Muitas vezes a gente só procura quando o copo já encheu, né? Quando o balde já transbordou. Então é muito importante que a gente procure por profissionais de psicologia especializados ou por profissionais de psiquiatria também que já tenham contato com a questão da oncologia e da oncohematologia. E os 3 pontos que são importantes é que, assim, existem tratamentos psicológicos específicos dentro da psico-oncologia para tratar no momento do diagnóstico, durante o tratamento e diante dos desfechos possíveis. O que são esses desfechos? Desfecho, por exemplo, da cura. Então, o paciente que fica curado nem sempre está dando conta das questões emocionais que aconteceram durante todo o tratamento. Então, sim, às vezes precisa de acompanhamento depois que a cura chegou também, ou para os outros desfechos possíveis também. Então, psicólogos paliativistas, diante ali de desfechos de prognósticos mais fechados, é importante preservar a saúde mental em qualquer desfecho. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pessoal. Um grande beijo. Eu que agradeço, gente. Essa conversa foi incrível, incrível mesmo. Muito obrigada por minha conta, por conta aqui da TV Abrale. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui com a gente. Vocês que estão aí nos assistindo, muito obrigada por terem chegado até aqui. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal da Abrale, de curtir, de comentar, de compartilhar. E a gente espera vocês no próximo vídeo. As situações mais difíceis das nossas vidas podem nos curar. Obrigada, pessoal. Beijo, gente. Até a próxima.